Eu nunca fui do tipo que acredita em coisas sobrenaturais. Cresci com os 2 pés no chão, explicando tudo com lógica e ciência. Mas o que aconteceu comigo naquela noite não tem como ser explicado. E por mais que eu tente esquecer, há detalhes que voltam nos meus pesadelos, do mesmo jeito, toda vez. Trabalho em um escritório de contabilidade numa cidade grande, e naquele dia, uma sexta-feira, saí mais tarde que o normal. Já passava das 23 horas quando finalizei um relatório importante e fechei o computador. Não tinha mais ninguém no prédio. Peguei minha mochila, desci pelo elevador vazio e senti um incômodo estranho, como se alguém tivesse me observando o tempo todo, mesmo sem ver ninguém ali. A rua estava silenciosa, com aquele clima estranho que só a madrugada tem. Como meu carro estava na oficina, meu plano era pegar um dos últimos ônibus que passavam na avenida paralela. Quando cheguei ao ponto, notei que ele estava mais escuro do que o normal. A luz do poste parecia falhar, piscando de tempos em tempos. A única companhia era um senhor de paletó amassado, encostado no banco, de olhos fechados. Achei que ele estivesse dormindo. Esperei por uns 10 minutos até que um ônibus apareceu no fim da rua. O estranho foi que ele veio sem fazer barulho, como se deslizasse no asfalto. Os faróis estavam acesos, mas de um tom mais amarelado, quase alaranjado, diferente dos ônibus convencionais. E tinha uma coisa que me incomodou muito: o letreiro eletrônico da frente não exibia o nome de nenhum bairro. Estava escrito apenas uma palavra em vermelho pulsante: 7 além. Na hora, pensei que fosse um erro, algum tipo de glitch no letreiro. Olhei para o senhor do banco, mas ele continuava imóvel. O ônibus parou em frente a mim e as portas se abriram com um chiado metálico que me arrepiou. Lá dentro, o motorista, um homem alto, magro demais, com pele quase cinza, me encarou sem dizer nada. Só acenou com a cabeça, como se estivesse me esperando. Não sei por que entrei. Algo dentro de mim dizia para não subir, mas minhas pernas se moveram sozinhas, como se fossem puxadas. Passei o cartão no validador, mas ele não fez som algum. Apenas uma luz vermelha brilhou, e a catraca liberou. Havia poucas pessoas no ônibus, mas todas estavam estranhas. Sabe aquela sensação de que tem algo errado, mesmo que você não consiga apontar o que é exatamente? Alguns encaravam o vazio com olhos vidrados, outros pareciam cochilar, mas com expressões de puro pavor no rosto. Sentei na penúltima fileira, perto da janela, tentando não olhar diretamente para ninguém. O ônibus começou a andar, mas o que me chamou a atenção foi que ele não pegou o trajeto comum. Em vez de seguir para a Avenida Central, ele dobrou por uma rua que eu nunca tinha visto antes. Tentei olhar pelos vidros, mas era como se a cidade tivesse desaparecido. Do lado de fora, tudo estava escuro, mas não era escuridão normal. Era como se tivesse um nevoeiro espesso, negro, pressionando os vidros do ônibus. Comecei a me sentir mal. Meu peito apertava, e havia um zumbido baixo no fundo da minha cabeça, como uma frequência que ninguém mais parecia notar. Eu tentei puxar conversa com o homem da frente, um sujeito calvo, com a pele enrugada como se tivesse passado dias sem dormir. Ele virou o rosto devagar e murmurou algo que me gelou até os ossos. Já era para você ter descido. O que disse? Perguntei. Ele me encarou com olhos totalmente negros, sem pupilas, e repetiu mais baixo. Eles percebem quando você não é daqui. A partir daquele momento, entrei em pânico. Levantei, fui até o motorista e disse que queria descer. Ele não respondeu. Ficou parado, com os olhos fixos na estrada, ou o que quer que fosse aquilo lá fora. Tentei puxar a corda de parada, mas ela se partiu como se fosse feita de tecido podre. Foi aí que notei uma coisa ainda mais absurda. O tempo parecia estar errado. Eu olhava para o meu relógio, e os ponteiros davam voltas completamente aleatórias. Minutos passavam em segundos, depois paravam por longos períodos. Comecei a suar frio. Voltei para meu assento, mas quando olhei ao redor, percebi que as pessoas não eram mais exatamente pessoas. Os traços estavam distorcidos, os olhos fundos demais, a pele com manchas escuras, alguns com feridas abertas como se estivessem apodrecendo em vida. Um deles, bem na fileira à minha frente, se virou lentamente e sussurrou: "Já viu o que acontece com os que ficam tempo demais?" Aquilo foi o suficiente. Eu corri até a porta traseira e comecei a bater desesperadamente. Gritava que queria sair, implorava. Mas nada acontecia. Até que, sem aviso,
O ônibus freou bruscamente. As luzes internas piscaram, e uma porta se abriu, não a da frente, nem a de trás, mas uma que surgiu do lado oposto, como se tivesse sido rasgada na lataria. Um brilho branco escapava dali, junto com uma névoa espessa. Uma figura saiu do meio da névoa. Não era humana. Alta, magra, com os braços longos demais e cabeça inclinada para o lado. A pele parecia feita de cera derretida. Ela se aproximou de mim com passos lentos, e todos no ônibus se curvaram ou desviaram o olhar, como se aquilo fosse algum tipo de entidade superior. Ela parou diante de mim. Não tinha olhos, só buracos fundos e escuros. E então, ela sorriu. Um sorriso que parecia rasgar a face. E falou com uma voz que parecia vir de dentro da minha cabeça. Você não deveria estar aqui. De repente, tudo ficou branco. Um flash, um calor intenso, e a sensação de que meu corpo estava sendo puxado por dentro, como se estivesse sendo sugado por um redemoinho. Acordei jogado na calçada, na mesma avenida onde havia pegado o ônibus. Meu corpo doía inteiro, como se tivesse sido atropelado. Olhei ao redor. Não havia sinal de ônibus nenhum. Pessoas passavam por mim como se nada tivesse acontecido. Meu relógio marcava 23h17. Desde aquele dia, não sou mais o mesmo. Evito o transporte público a qualquer custo. Às vezes, vejo aquele nome de novo, Sete Além, em letreiros, em placas, em sonhos. E o pior é que já ouvi outras pessoas falando dele também, como se fosse um lugar oculto, entre realidades. Um mundo que existe à margem do nosso. Só que o que ninguém te conta é que, uma vez que você é levado até lá, eles sabem que você existe. E, mais cedo ou mais tarde, voltam para te buscar. Eu nunca fui de me perder. Sempre tive um bom senso de direção. Desde adolescente, sou do tipo que decora ruas, esquinas, lojas, muros pichados. Mas o que aconteceu comigo há algumas semanas foi como cair num buraco que simplesmente não estava ali antes. Uma coisa que ninguém quer acreditar. E talvez, depois de ouvir, você também deseje esquecer. Só que não dá. Isso aconteceu num dia completamente comum. Sem nenhuma data marcante, sem nada estranho. A rotina era de sempre: acordar cedo, pegar o ônibus, trabalhar 8 horas no escritório de logística e voltar para casa a pé, como faço há anos. São cerca de 25 minutos andando. Tranquilo. Nesse dia, no entanto, eu estava cansado. Exausto. Na verdade, tinha tido uma reunião estressante com a gerência e só queria chegar logo em casa. Meu caminho normal incluía atravessar uma avenida movimentada e depois contornar 3 quarteirões. Mas, quando estava chegando na parte do trajeto que eu conhecia de cor, vi uma ruazinha estreita entre 2 prédios. Uma passagem asfaltada, com um poste no meio e até uma lixeira comunitária. Achei estranho nunca ter reparado nela. Mesmo assim, meu cérebro cansado fez o raciocínio automático: se corta caminho, vale tentar. Afinal, era o mesmo bairro, mesma região, e minha casa ficava logo do outro lado. Entrei. Nos primeiros passos, tudo parecia normal. Era só uma ruela mal iluminada, com calçada irregular e cheiro de lixo molhado. Do tipo que tem por todo o canto da cidade. Lá no fundo, eu via uma luz acesa, talvez de um pequeno comércio ou garagem aberta. Continuei andando. Mas depois de uns 3 minutos ali dentro, percebi que não ouvia mais nenhum som. Nem carros. Nem vozes. Nem meus próprios passos faziam eco. O ar parecia pesado, abafado, e havia um cheiro metálico, como de ferro ou sangue antigo. Foi aí que me dei conta de que a rua não acabava nunca. Não era longa demais. Era a mesma. Eu olhava para os lados e jurava que já tinha passado pelas mesmas caixas de papelão, pela mesma tampa de bueiro torta, pela mesma pichação no muro azul, algo ilegível, mas com 7 riscos verticais e uma seta apontando para frente. Peguei o celular. Sem sinal. A bateria, que estava em 70%, de repente caiu para 8%. A tela tremia. Tirei uma foto da rua, mas quando fui ver a imagem na galeria, a foto estava completamente preta. Nenhum dado. Só o nome do arquivo, setialém.jpg. Juro por Deus que eu não nomeei isso. A essa altura, comecei a correr.
Mas correr ali era como correr parado. Tudo continuava igual. Mesmo cheiro. Mesma luz morta no fim do beco. Parecia um corredor de fita repetida. Até que vi alguém. Uma mulher. Parada, de costas. Vestia uma blusa bege encardida e calça jeans rasgada nos joelhos. Estava imóvel, como se esperasse algo. Quando me aproximei, ela virou de lado, revelando um rosto estranho. Não era exatamente deformado. Era mal montado. Como se o rosto tivesse sido colado em ângulos errados. Ela falou, olhando direto para mim. Você não devia ter visto essa rua. Agora eles te conhecem. Eu congelei. Tentei perguntar o que aquilo significava, mas ela me ignorou. Começou a andar para dentro de uma porta que simplesmente não estava ali antes. Uma porta baixa, com uma maçaneta de ferro retorcido. Quando ela entrou, ouvi do interior algo que não era humano. Um som úmido, como carne sendo puxada de dentro de um balde. Depois, silêncio. Voltei a andar. Já não corria. Não conseguia. As pernas estavam moles. O ar parecia grudar nos pulmões. Comecei a ver coisas nas janelas dos prédios, vultos parados, todos me observando. Sem rosto. Ou com meu rosto, distorcido. Um deles tinha os olhos costurados com arame. Então, sem aviso, a rua acabou. De um segundo pro outro, eu estava na avenida novamente. Uma buzina me fez saltar para trás. Quase fui atropelado por um táxi. As pessoas passavam normalmente. Olhavam para mim, suado, pálido, e só desviavam. Meu celular havia reiniciado sozinho. A bateria tinha voltado aos 70%. E na galeria, a tal foto preta havia sumido. Corri para casa. Tranquei portas, fechei cortinas, desliguei o Wi-Fi. Dormi no sofá com a luz da sala acesa. Mas desde então, algo mudou. Às vezes, quando estou voltando do trabalho, percebo que algumas ruas mudaram de lugar. Caminhos que antes davam em padarias, agora terminam em muros. As placas estão escritas com letras embaralhadas. E o pior, eu ainda vejo aquela mulher, de relance, na calçada oposta, dentro do metrô, refletida em vitrines, sempre de costas. Outro dia, alguém colou um cartaz no poste em frente ao meu prédio. Estava rasgado, mas dava para ler. Algumas ruas não existem. Se você entrou, reze para conseguir sair. 7 além não perdoa quem descobre por acidente. Joguei fora na hora. Mas ainda sinto que não me livrei. Agora eu caminho só por onde sempre andei. Não olho para becos. Não confio em atalhos. E toda vez que ouço alguém dizendo achei um caminho novo para casa, sinto um arrepio na espinha. Porque talvez não seja um caminho novo. Talvez seja uma porta. E, se for, não entre. Nunca entre. Eles só precisam que você coloque um pé dentro. O resto, eles fazem por você. Tem certas coisas que a gente conta uma vez só. E mesmo assim, se arrepende. Porque depois de ouvir, as pessoas olham diferente. Acham que você tá louco, perturbado, ou mentindo. Mas o que aconteceu comigo foi real. E eu sei disso porque desde aquele dia, nada mais parece do jeito que era. Tudo começou numa terça-feira à noite. Era começo de mês, e eu tinha passado no mercado depois do trabalho para comprar umas coisas básicas. Detergente, arroz, sabão em pó, aquele tipo de coisa que você só lembra que acabou quando vai lavar a louça e não encontra esponja. Nada demais. O mercado era um que eu já conhecia, a menos de 5 minutos da minha casa, dentro de uma galeria comercial, desses com escada rolante e estacionamento embaixo. Entrei, peguei o carrinho, coloquei os fones de ouvido e fui seguindo minha lista. O lugar estava tranquilo. Nem muito cheio, nem vazio. O tipo de silêncio urbano, com música ambiente ruim, vozes dispersas e o som distante de caixas passando produtos. Tudo muito comum. E foi justamente isso que tornou tudo tão assustador. Porque o inferno que eu vivi não começou com um trovão no céu ou uma sombra na parede. Começou com uma prateleira fora do lugar. Eu tinha terminado de pegar os itens da lista e lembrei que precisava de pasta de dente. Fui até onde sempre foi a seção de higiene, virei no corredor certo,
que, se não me engano, era o corredor 11, e dei de cara com uma fileira enorme de enlatados. Feijão, milho, ervilha, atum, tudo ali. Mas aquilo não fazia sentido. Eu conhecia bem aquele mercado. Higiene sempre ficava perto dos frios, não do arroz. Achei que tinham reorganizado o layout, essas coisas de marketing. Acontece. Então fui para o corredor seguinte. Não tinha placa nenhuma. As numerações sempre ficavam penduradas em cima, mas ali, nada. Só mais prateleiras, mas dessa vez vazias. Tudo vazio. Limpo demais. Sem poeira, sem produtos, sem caixa de papelão. Como se ninguém tivesse passado por ali há meses. Aquilo me fez parar. Dei meia volta e voltei para o corredor anterior. Agora, ele também estava vazio. Foi nesse momento que meu coração começou a acelerar. De um segundo para o outro, os dois corredores haviam mudado completamente. Nenhum produto, nenhum som, nenhuma música ambiente. Era como se eu tivesse sido deslocado. Olhei para os lados e não vi mais carrinhos, nem pessoas. Ninguém. Puxei o celular para ver se tinha sinal. Tela travada. A hora piscava como se estivesse bugada. 0 hora, 0 hora e 1, 0 hora, 0002, e de repente voltou para 19 horas e 36, o horário exato que eu tinha entrado no mercado. Tentei voltar por onde vim. Só que a entrada não estava mais lá. No lugar, uma parede sem janelas, com tinta cinza descascando, como se fosse o fundo de um depósito. Fiquei parado ali, tentando entender. Me recusei a entrar em pânico. Caminhei mais alguns passos, tentando racionalizar. Foi quando vi a placa. Lá na frente, pendurada torta por uma corrente. Corredor 12, promoção. Mas não havia prateleiras. Só um corredor muito mais longo do que qualquer espaço que caberia naquele prédio. O chão estava molhado, mas não escorregadio. A luz vinha de lâmpadas fluorescentes que piscavam em intervalos regulares, emitindo um zumbido incômodo, como se algo estivesse sempre prestes a falhar. Andei, sem saber por quê. No meio do caminho, avistei alguém. Um homem, parado ao lado do que parecia ser uma geladeira desligada. Ele usava uniforme de funcionário, mas o crachá estava virado. Tinha a postura estranha, como se não soubesse exatamente como ficar de pé. Me aproximei, hesitante. Ei, você trabalha aqui? Ele não respondeu. Só me olhou. E não era um olhar humano. Não havia expressão. Era como encarar uma foto mal tirada, com olhos fundos e pele sem textura. Quando ele falou, a voz saiu baixa demais, mas com uma clareza assustadora. Já viu o preço para sair daqui? Como assim? Perguntei. Cada corredor que você passa te leva mais fundo. Não tem volta. Antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, ele se virou e entrou por uma porta no fundo, que se fechou sozinha atrás dele. Uma porta de aço, pesada, com um símbolo estranho desenhado, um círculo cortado por 7 linhas verticais. Senti um arrepio subindo pelas costas. Continuei andando. Não tinha mais escolha. Depois do corredor 12, veio o corredor 12A. Depois o 12B. E então o corredor nenhum. Foi assim que estava escrito numa placa enferrujada, pendurada por fios. O chão ali já não era mais piso. Era uma mistura de concreto rachado e algo que parecia borracha velha. O teto se inclinava, e o ar ficava cada vez mais denso. Comecei a ouvir sons. Primeiro, algo arranhando metal. Depois, sussurros em um idioma que eu não reconhecia. E então, uma respiração. Atrás de mim. Eu não olhei. Não porque fui corajoso, mas porque algo dentro de mim gritava que olhar seria pior. Corri. Corri como nunca na vida. Meus passos ecoavam como tambores surdos, e as paredes pareciam se mover, se estreitando, como um intestino engolindo. Até que vi uma coisa que me fez parar no ato. Meu carrinho de compras. Parado no meio do corredor. Com tudo que eu havia pegado antes. Igualzinho. As mesmas marcas, mesma disposição, até a caixa amassada de sabão em pó que eu tinha deixado por cima. Encostado nele, estava eu mesmo. De costas. Meu corpo travou. A figura virou devagar. Era como se fosse meu reflexo, mas atrasado. As feições eram minhas,
Mas os olhos eram fundos, pretos, como buracos queimados. Ele sorriu. Sabia que você viria. Não esperei. Corri na outra direção, gritando, implorando por ajuda. Ouvi vozes. Muitas vozes. Mas todas diziam o mesmo. 7 além. 7 além. 7 além. De repente, a luz piscou com força, e quando voltou, eu estava de volta. De pé, no corredor 11 do mercado, com os produtos na mão. A música ambiente tocando. Pessoas ao meu redor, como se nada tivesse acontecido. Minha camiseta, encharcada. Meus sapatos, sujos com uma lama que não existia ali. Fui até o caixa. Ninguém me olhou estranho. Paguei, saí, caminhei até em casa sem olhar para os lados. Entrei, travei tudo, e sentei no chão, tentando entender. O mais assustador foi ver, no dia seguinte, no histórico do meu celular, uma imagem que eu não tirei. Uma selfie. Eu, dentro do mercado, mas com os olhos pretos. E a legenda embaixo dizia: volte quando estiver pronto. Desde então, evito mercados grandes. Não pego atalhos dentro de shoppings. E, quando vejo um corredor 12, finjo que não é comigo. Porque agora eu sei. Alguns lugares não são lugares. São fendas. E se você atravessar, pode não voltar inteiro. Nunca imaginei que uma simples troca de apartamento pudesse virar um pesadelo. Eu sempre fui o tipo de pessoa prática. Trabalho de dia, volto para casa, assisto alguma coisa e durmo. Minha vida sempre foi assim. Simples, rotineira, previsível. Até aquele dia. Há 2 semanas, mudei para um novo apartamento. Uma região residencial, silenciosa, onde pensei que teria paz para trabalhar de casa. O prédio era velho, mas bem cuidado. O apartamento 504 era pequeno, mas confortável. O que me agradou de cara foi o fato de ter uma sacada que dava para o quintal dos fundos, com árvores e um pouco de verde, algo raro na cidade. Na primeira noite, enquanto arrumava as caixas, ouvi um som estranho. Parecia alguém batendo na porta do corredor, mas quando levantei para ver, não havia ninguém. Pensei que fosse algum vizinho que tinha apertado a campainha errada, mas não dei muita bola. No segundo dia, o som voltou. Só que dessa vez não era na porta. Era na janela da sacada. Como o prédio ficava num 3º andar, imaginei que pudesse ser um galho de árvore batendo por causa do vento. Olhei para fora, mas não vi nada além de sombras movendo-se entre as folhas. Durante o dia, tudo parecia normal, mas na madrugada, o barulho persistia. Às vezes eram toques leves, quase tímidos, às vezes eram golpes secos, ritmados. Como se alguém estivesse batendo uma sequência, 7 batidas, quase sempre. No 3º dia, acordei de madrugada assustado. Um calor estranho corria pela minha nuca, e havia um odor forte, metálico, no ar. Levantei e fui até a sacada. A janela estava entreaberta, algo que eu tinha certeza de ter fechado. O corredor estava vazio. Eu estava sozinho. Respirei fundo, fechei a janela e voltei para a cama. Na manhã seguinte, quando saí para comprar mantimentos, um vizinho me chamou. Era um senhor idoso, cabelos brancos e olhos fundos. Ele parecia preocupado. Você está sentindo os sons, não é? Perguntou, como se já soubesse. Sim, respondi, tentando não demonstrar medo. Ele olhou para os lados, baixou a voz. Dizem que esse prédio tem uma história. Antes de vocês chegarem, um morador desapareceu misteriosamente. Foi o número 503, o apartamento ao lado. Desapareceu? Perguntei. Sim, e antes disso, ele falava que algo batia na janela todas as noites. Que via sombras no quintal, mesmo estando sozinho. Minha cabeça começou a girar. Talvez fosse só superstição, coisa de prédio antigo. Mas naquela noite, eu acordei com uma sensação estranha. O ar estava pesado, e eu jurava ouvir sussurros vindo do corredor. Levantei, e antes que pudesse chegar à porta do apartamento, ouvi as batidas na janela da sacada. 7 batidas, pausadas, ritmadas, inconfundíveis. Abri a janela com mãos trêmulas e olhei para fora. Nada além do quintal escuro e silencioso.
Mas então, na penumbra, uma figura apareceu. Alta, magra, envolta numa sombra que parecia viva. Não tinha rosto, só um vazio preto onde deveriam estar os olhos. Ela não se moveu, apenas ficou ali, olhando para mim. Travei. O medo tomou conta do meu corpo. Recuei e fechei a janela rapidamente. Nos dias seguintes, as batidas continuaram. 7 batidas. Todas as noites, sem falhar. Eu mal conseguia dormir. Comecei a sentir que estava sendo observado, mesmo durante o dia. As sombras no quintal pareciam se esticar, se contorcer para fora do alcance da luz. Na terceira semana, decidi investigar. Procurei notícias antigas, registros, qualquer coisa sobre o prédio e o vizinho desaparecido. Achei um artigo que dizia que o morador do apartamento 503 desapareceu durante uma noite de tempestade. A polícia nunca encontrou o corpo. Só acharam sua carteira e a porta do apartamento aberta, balançando ao vento. Na mesma página, um fórum comentava sobre um lugar chamado Sete Além, descrito como uma dimensão paralela, um limiar entre a vida e algo muito pior. Uma passagem invisível, ativada por um ritual simples, as 7 batidas. Comecei a desconfiar que aquilo era mais que uma lenda. Numa madrugada, decidi gravar as batidas com um celular. Quando escutei a gravação, notei que, após as 7 batidas, havia uma respiração pesada, ofegante. Não era humana. Era profunda, horrível. Nessa mesma noite, acordei com a janela da sacada aberta. No chão, marcas de pegadas molhadas, como se alguém tivesse entrado por ali. Aos poucos, comecei a sentir que algo estava dentro do apartamento comigo. Um peso invisível, um frio que não saía. A sensação de que, a qualquer momento, aquela figura sem rosto poderia atravessar a porta. Hoje escrevo isso em pânico, porque sei que não posso mais escapar. As batidas continuam, e essa madrugada parece diferente. Mais perto, mais forte. Sinto que algo está esperando para atravessar. Se você ouvir 7 batidas na sua porta ou janela, não olhe para fora. Não responda, porque eles estão esperando. E uma vez que você os vê, já não existe mais volta. Não sei bem por onde começar. Sempre fui uma pessoa normal, nada fora do comum. Trabalho numa empresa de tecnologia, moro sozinho num apartamento simples, na zona urbana da cidade, numa região que, apesar de movimentada durante o dia, fica quase deserta à noite. Meu prédio tem 10 andares, um elevador meio antigo, mas funcional, e sempre fui tranquilo por lá. Nunca imaginei que meu cotidiano fosse se transformar em um pesadelo que, até agora, me persegue. Tudo começou quando o homem do 7º andar mudou. Antes, lá morava uma senhora idosa, calada, que só via de vez em quando, na entrada do prédio ou no elevador. Mas ela se mudou e um novo morador chegou, um homem alto, magro, de aparência comum, nada que chamasse a atenção. No começo, pensei até que fosse um cara legal, sempre arrumado, discreto, não causava problemas. Só que, depois de algumas semanas, começaram a acontecer coisas estranhas. Eu costumo chegar do trabalho por volta das 22 horas, sempre pego o elevador sozinho, porque a maioria dos moradores já está dormindo. Numa noite qualquer, desci do meu andar e encontrei aquele vizinho no hall. Ele me cumprimentou com um sorriso estranho, que eu não consegui decifrar, era meio forçado, meio torto. Tentei ser educado, mas o clima ficou estranho. Quando ele falou comigo, tinha um tom monocórdio, meio pausado, como se recitasse algo decorado. Eu não dei muita importância, até porque a vida segue, né? Mas, naquela mesma noite, quando estava quase entrando no apartamento, ouvi algo vindo do corredor do 7º andar. Um som ritmado, que parecia uma batida constante na porta do apartamento dele. 7 batidas, pausadas, precisas. Eu travei. Fiquei ouvindo por uns minutos, até que as batidas pararam abruptamente. No dia seguinte, perguntei a um outro vizinho, um senhor que mora no 6º, se ele tinha ouvido algo parecido. Ele olhou para mim com olhos arregalados e respondeu: "Você ouviu as batidas? 7? Deve ser coisa do apartamento 7A. Dizem que o morador novo tem problemas." Quando pedi para ele explicar, ele apenas balançou a cabeça e sussurrou: "Não é só problema. É algo que não dá para explicar. Coisa do 7 além."
Eu ri na hora, achei que era brincadeira ou coisa de maluco. Mas a partir dali, as coisas só pioraram. Nas noites seguintes, eu não conseguia mais dormir. Sempre por volta das 23 horas, começava o som das batidas, exatamente 7, vindo do 7º andar. Às vezes, parecia que havia uma segunda voz sussurrando atrás da porta, quase inaudível, murmurando palavras em uma língua que eu não reconhecia. Eu tentei ignorar. Falei com a portaria, com o síndico. Eles disseram que o homem era novo, reservado, mas que não havia registro de reclamações. Nem barulho excessivo, nada. Mas o que aconteceu naquela quarta-feira mudou tudo. Cheguei tarde, cansado, e fui direto para o elevador. Quando as portas se abriram no térreo, vi o homem do 7º andando para fora, carregando uma mala preta. Parecia normal, mas seu olhar, algo naquele olhar me congelou. Ele não me viu, não me cumprimentou, só passou por mim como um fantasma. Subi pro meu apartamento, trancando a porta com força. Quase imediatamente, começaram as batidas. 7. Precisamente 7. Vindo da parede que dava para o corredor. Meu coração disparou. Corri para a porta, mas antes que eu pudesse tocar a maçaneta, ouvi um sussurro vindo da fechadura. Você está atrasado. Eu recuei, cambaleando. O telefone tocou. Atendi, e do outro lado não havia ninguém. Só uma respiração ofegante, pesada, lenta. Um som que parecia vir de dentro do meu próprio peito. Passei a noite em claro, andando pela sala, ouvindo aquelas batidas e aquele sussurro que parecia me chamar pelo nome. Na manhã seguinte, fui até o corredor. O apartamento do 7º estava vazio. A porta, porém, estava fechada, mas não trancada. Entrei sem pensar muito. O lugar estava escuro, com cheiro forte de mofo e algo mais, algo metálico. No chão, havia um recorte estranho. Uma marca no carpete, um círculo perfeito. No centro, 7 riscos vermelhos, como se feitos por garras. E no meio, um pedaço de papel com uma palavra escrita. Venha. Eu não respondi. Saí correndo, voltei pro meu apartamento e liguei para o síndico. Ele disse que ninguém deveria entrar naquele apartamento porque estava aguardando manutenção, mas não tinha chaves para abrir. Naquela noite, as batidas vieram com uma variação. Não eram mais 7. Foram 12, 15, depois 7 de novo, mais rápido, quase uma corrida. Eu não conseguia mais ouvir nada além daquelas batidas. Elas estavam em minha mente, no silêncio da casa, no eco dos meus passos. No 10º dia, resolvi instalar câmeras no corredor. Às 23 horas, elas captaram algo que me fez congelar. Uma figura apareceu na porta do 7º andar. Não era humano. A pele parecia queimada, o rosto, indescritível, como se fosse feito de sombra sólida. A figura batia 7 vezes na porta, mas os sons não estavam no ar. Estavam dentro da minha cabeça. De repente, a porta do apartamento se abriu sozinha. A figura desapareceu. As imagens da câmera ficaram corrompidas a partir daquele momento. Eu perdi tudo. Hoje, as batidas continuam. Às vezes em meu apartamento. Às vezes no corredor. Eu sinto que essa coisa me observa. Espero o momento certo para entrar. Eu não sei mais o que fazer. Sinto que a qualquer instante, quando eu menos esperar, a porta do 7º andar vai abrir para mim. E aí, eles vão me levar para o 7 além.